Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Miqueias, capítulos 1 a 3. Talvez não nos lembremos, mas já ouvimos falar sobre Miqueias. Miqueias de Moresete, ou Miqueias o Morestita, é citado pelo profeta Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 18. E agora, neste livro, começamos a contemplar mais de perto, com mais detalhes, o teor da sua profecia. Logo no primeiro verso do livro de Miqueias, nós vemos o contexto histórico em que este homem profetizou. Profetizando no período de Jotão, Acás e Ezequias, vemos que Miqueias foi um contemporâneo do profeta Isaías. O livro de Miqueias começa com um tribunal. O Senhor proclama a todos os povos que escutem e prestem atenção, pois o Senhor será testemunha contra o seu povo. Do seu santo templo o Senhor falará. No versículo 5, o Senhor adverte ao primeiro acusado, Samaria. A casa de Israel estava carregada de pecados. Havia transgressão em Jacó. Por isso o Senhor faria de Samaria um montão de pedras. O Senhor despedaçaria as suas imagens de escultura e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. A partir do verso 8, o acusado torna-se Jerusalém, o povo de Judá. As feridas de Samaria, que são incuráveis, agora são reconduzidas para Judá. O mal chegou até Judá e estendeu-se até a porta de Jerusalém. Diante de toda a calamidade, o Senhor chama o seu povo a se arrepender, pois o resultado desse ataque, desse juízo do Senhor, será o exílio, a deportação dos filhos para o cativeiro. A partir do capítulo 2, o Senhor passa a especificar o pecado de Judá. Nos versos 1 a 5, ele denuncia a ganância do povo. A injustiça que existia no meio do povo era fruto da iniquidade de homens que durante a noite ficavam maquinando mal e ao amanhecer o praticavam. Cobiçavam campos e se apossavam deles, cobiçavam casas e as tomavam, faziam violência e injustiça na terra. Mas o Senhor não estava cego para isso, e quando fizesse justiça, esses homens gananciosos perderiam todos os seus bens. A acusação seguinte, feita a partir do verso 6, é de que esse povo estava surdo espiritualmente. Eles não queriam ouvir a profecia do Senhor, se faziam de cegos para a realidade do juízo anunciado pelos profetas. Mas esses males, que seriam corrigidos com juízo, só seriam realmente sanados quando o Senhor enviasse o grande pastor. O Senhor ajuntará todo o seu povo, congregará esse povo como remanescente de Israel, e o seu rei irá diante deles. O Senhor irá à frente deles. O capítulo 3 inicia uma seção do livro de Miqueias em que ele irá expandir o teor da profecia anunciada anteriormente. As denúncias que Miqueias fez nos capítulos 1 e 2 agora serão expandidas. No capítulo 3, por exemplo, nós vemos a expansão da condição de Judá. O Senhor agora, por meio de Miqueias, denuncia os governantes de Jacó, aqueles homens gananciosos apresentados no início do capítulo 2. São eles que odeiam o bem e amam o mal, que arrancam a pele do povo do Senhor e a carne de cima dos seus ossos, que com grande ganância acabam oprimindo cada vez mais o povo. Nos versículos 5 a 8, o Senhor agora também denuncia os falsos profetas, que anunciam a paz quando tem o que mastigar, mas que fazem guerra santa contra aqueles que não lhe dão nada para comer. Aqui está os profetas que agem por ganância, que aceitam o suborno, se deixam levar pelo ganho financeiro para falar aquilo que agrada àqueles que procuram bajulá-los. Esses homens são aqueles que se acham acima do juízo de Deus, que acham que Deus não fará juízo. São eles que dizem: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. E fazem isso com engano, pois o juízo do Senhor está prestes a ser derramado sobre eles. Os 2 primeiros capítulos de Miqueias visam introduzir a época e o conteúdo da mensagem deste profeta.
Miqueias foi enviado a profetizar em um contexto de muita injustiça social e também de muita hipocrisia por parte do povo. Como é anunciado no capítulo 2, expandido no capítulo 3, havia muita injustiça por parte dos poderosos, dos nobres da época. Isso é revelado até mesmo nos próprios profetas. Os profetas agiam com motivos gananciosos, profetizavam o que convinha a fim de receberem mais dinheiro, mais recursos. A mensagem desse profeta visava despertar arrependimento e mostrar que o Senhor exige justiça, verdade e fidelidade, não com hipocrisia, mas sim com zelo pela lei do Senhor. O capítulo 2, que expressa todo esse mal que existia em Judá, é concluído com a realidade de que a única forma de reverter isso seria quando o Senhor ajuntasse o seu povo e estabelecesse o rei que iria diante deles. Este rei é Jesus Cristo. É por meio da obra propiciatória de Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, que ele reúne, ajunta o seu povo, e agora ele é o pastor que apacenta o seu povo. É o rei que vai adiante deles. Ele é o Senhor que agora guia o seu povo com o coração voltado a fazer a vontade do Pai, buscando a glória do Pai e comprometido com a verdade, com a justiça e não com a injustiça. Por meio desses textos, somos relembrados de que o Senhor continua a rejeitar a injustiça social, continua a rejeitar e odiar a opressão e a corrupção como a própria hipocrisia religiosa. Não devemos adorar a Deus apenas da boca para fora. Não devemos dizer que servimos ao Senhor enquanto incentivamos e vivemos cegos à injustiça que está ao nosso redor. Devemos refletir o caráter justo e santo do Senhor que nos salvou, daquele que nos chama a proclamarmos o Evangelho, que transforma o ambiente em que vivemos, que chama os nossos irmãos, que convoca esse mundo para que se arrependa e para que creia em Cristo e viva de modo fiel, em temor a Cristo. Que sejamos fiéis na pregação do Evangelho, a fim de que o mundo em que vivemos seja transformado pelo Evangelho, pelo poder que há no Evangelho de Cristo Jesus.